É com grande satisfação que nós estamos mais uma vez aqui à frente no púlpito para trazermos a mensagem do Senhor, que nós possamos ser o veículo nas mãos de Deus. É uma honra, mas também é uma grande responsabilidade. Os irmãos podem estar certos disso. O nosso tema, para nós meditarmos por alguns instantes nesta manhã, é sobre um tema que está bastante conhecido, se fala bastante, que é sobre aquilo que nos coloca, a zona de conforto, nos acomodarmos. E para isso, irmãos, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, os versos 1, 2 e 3. Gênesis, capítulo 1, dos versos 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem uma frase que eu, essa semana, estava finalizando o estudo, e eu achei bastante interessante, bem coloquial. Diz assim: a lagarta que não sai do casulo não vira borboleta. Um exemplo bastante interessante. Nós temos que sair de onde nós estamos para podermos alçar voos maiores em nossa vida espiritual. Mas na realidade, o que significa nós estarmos na zona de conforto? Ao ficar em uma determinada situação ou posição por muito tempo, temos a tendência de nos acomodarmos e aos poucos sentimos que tudo está tranquilo ao nosso redor, está tudo perfeito. Não corremos riscos, não acontece nada, e assim nós nos acomodamos. Agora, vamos pensar, irmãos, vamos nos colocar na vida de Abraão. No decorrer do capítulo 12, diz que Abraão, na época, tinha 75 anos, quando Deus falou com ele. Não vamos fazer a relação idade com a relação de idade que nós temos hoje. Mas vamos pensar, cada um de nós, se Deus falasse a você hoje, agora, larga tudo que você tem e vai até tal lugar e lá eu vou te mostrar uma coisa. Será que nós seríamos capazes de fazer isso? Largar tudo e seguir ao que Deus está mandando para que nós façamos? O que nos traz é o seguinte pensamento: mas por que eu? Por que agora? Podia ser quando eu estava jovem, eu não tinha muita coisa, hoje eu já tenho família, E nós realmente nos acomodamos. E isso eu gostaria de trazer para os irmãos, para a nossa vida na igreja. Muitos de nós, às vezes, estamos acomodados com a situação que estamos. Nós estamos vindo à igreja todos os domingos, contribuo mensalmente com a obra do Senhor, canto no conjunto de louvor, faço algumas tarefas, mas será que a sua vida pessoal está entregue nas mãos de Deus realmente 100%? Você está ali esperando que o Senhor mostre para você um novo caminho, que você possa ter uma renovação na sua vida. Nós já estivemos há uns meses atrás estudando sobre o avivamento espiritual, o avivamento pessoal. Nós estamos às vezes achando, a igreja está vazia, puxa, sinto a falta daquele irmão, daquele outro irmão, mas e você? O que você está fazendo? Você está
se dedicando realmente ao trabalho de Deus? Está saindo da sua zona de conforto, do seu comodismo, se é que podemos chamar assim, de comodismo, e sim uma acomodação, porque o comodismo é uma moda. A acomodação é a sua situação, e você está ali, vivenciando, né? E isso nós também temos, muitas vezes, na nossa vida secular, no trabalho, não é? Nós estamos ali, vamos para o trabalho todo dia, acordamos cedo, tomamos banho, tomamos café, vamos para o trabalho e sentamos ali, como se dizia antigamente, né? Se exemplificava aquele funcionário que não era muito dedicado, só fazia aquela tarefa, naquela época, era a pessoa que trabalhava no tabelião que carimbava o documento. Ele só carimbava. Era a função dele, só carimbar. Não é? E então, muitos que trabalhavam em cartório, em tabeliões, se aposentaram nessa função, fazendo isso. Mas nunca tiveram dentro, né, o desejo de progredir. E isso também, irmãos, nós temos na nossa vida espiritual, a nossa vida na igreja. Nós temos, às vezes, lamentado, puxa vida, realmente a igreja está com um número muito pequeno de membros, mas nós temos orado para isso, nós temos trabalhado para que Deus possa dar as almas que serão salvas, as almas que irão congregar a nossa igreja. Nós estamos fazendo, nós estamos se mexendo, nós estamos saindo para fazer alguma coisa, não é? E Deus não quer isso. Deus não deseja isso. E nós também não desejamos isso. Porque vir para a igreja apenas para ouvir não é suficiente. Nós sabemos disso, né? Nós não precisamos ficar insistindo, né? Então, algumas posições que Abrão tomou, né? Deus diz, sai. Ele saiu. Vai. Ele foi. E o que aconteceu? Foi abençoado. Então nós temos um propósito, Deus tem um propósito para nós, que é bastante interessante. Nós hoje, no nosso dia a dia, às vezes, temos visto na televisão, nas mídias, programas evangélicos, ditos evangélicos, que dizem, se você vier, se você contribuir, se você fizer isso, Deus vai abençoar a sua vida. Coloca a promessa na frente. Deus não fez isso com Abraão. Deus ordenou a ele, sai, faça, haja. E aí, em seguida, ele disse, a promessa, que em Abraão seria constituída uma grande nação. E foi isso que aconteceu. E Abraão também não, vamos dizer assim, não vacilou, não pensou, poxa vida, minha situação, o que eu vou fazer? Né? Ele simplesmente saiu. Na Bíblia não relata se ele ficou pensando, se Deus deu tempo a ele, se ele pediu tempo. Não, agiu. Né? E eu volto a dizer, aquilo que não te desafia, não te transforma. Isso é na sua vida, principalmente na sua vida espiritual. E a promessa do Senhor foi cumprida. E como foi cumprida? Por isso nós estamos aqui também. Nós lemos em forma na leitura conjunta, Ezequiel. Também. E vamos notar que foi dito, levanta-te. Dá-nos a entender que ele estava deitado, sentado, acomodado, não é? E ele levantou. E a coisa mais interessante, que após ter recebido o Espírito, ele ouviu o que Deus falava. Então nós temos que nos
colocar nas mãos de Deus, estar com os nossos corações abertos para saber qual é a missão que Deus está nos dando. Não ficarmos preocupados quando, mas sim qual é a missão. Orarmos a Deus pedindo para que Deus mostre para cada um de nós qual é a sua missão neste lugar, aqui, nesta igreja, para que nós possamos estar trabalhando na obra do Senhor. Não é para termos a nossa igreja cheia, essa é uma consequência, mas para nós estarmos com o nosso espírito tranquilo, sabendo que Deus está agindo em nossas vidas. Agora, como fazer isso? Alguns aspectos nos levam a pensar da seguinte maneira: onde é que nós estamos? Não é aqui na Rua Pedroso 351. É onde é que você está na sua vida. Como é que você está com Deus? Qual é a sua disponibilidade, não é? Para que Deus possa trabalhar na sua vida. Você trabalha, você estuda e você tem o seu tempo. Às vezes disponibilizamos de tempo para determinadas coisas que a gente acaba deixando de fazer uma coisa para fazer outra. Será que na nossa vida espiritual nós também fazemos isso? Deixamos de realizar determinadas coisas para atender ao chamado do Senhor? Nós estamos em meio a uma pandemia, mas não é a desculpa. O ser humano é fadado a sempre arrumar uma desculpa. Jeremias usou disso. Como é que eu vou falar se eu falo como criança, ou seja, não tenho experiência? Mas Deus falou, eu vou falar através de você. Então, não podemos começar a pensar em desculpas, mas devemos pensar aonde nós estamos na nossa vida. Qual é a posição que nós estamos hoje? Eu estou disposto, estou com o coração aberto, eu estou disponível para o Senhor, ou eu tenho desculpas de que eu não tenho tempo, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei orar em público, não é? Mas uma coisa, nós temos que partir do primeiro princípio. Pedir a Deus, volto a insistir, pedir a Deus que possa nos mostrar, nos orientar, que o seu Espírito Santo possa estar trabalhando nesse sentido, de estarmos pedindo aquilo que realmente nós estamos necessitando nesse aspecto. Em Mateus 7, capítulo 7, versículos 7 e 8, nos diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-vos-á. Temos que pedir, mas pedir com o nosso coração sincero, para que Deus mostre para nós qual é o caminho que nós devemos seguir, qual é a nossa posição atualmente, não é? Para que nós possamos estar cumprindo a nossa missão aqui. Um outro aspecto que nós temos que atentar para tentarmos sair desta zona de conforto é deixar o nosso medo de lado. Esse medo que se refere não é o medo da escuridão, o medo de você não saber falar, não. É um medo um pouquinho mais abrangente, que muitas vezes nós temos também, e aí eu volto a falar. É o medo que nós temos às vezes de nos destacarmos em determinadas posições na igreja, mas estamos pensando assim, eu não vou fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, porque eu não sei o que os irmãos vão pensar se eu errar. Eu gosto de cantar, mas será que a minha voz é boa, né?
Será que eu sou afinado? Aí, durante um levantamento das ofertas, eu vou fazer um solo, porque eu sinto o desejo no meu coração. Mas será que eu faço? Será que os irmãos vão falar alguma coisa? Vão criticar? Nossa, não está desafinado. Mas vamos pensar, irmãos. Qual foi a intenção desse irmão, dessa irmã? Não é? Ou um palestrante que às vezes se predispõe a trazer algo para nós e nós, às vezes, muitas vezes, nossa, está falando muito. Ah, será que eu, como palestrante, falei aquilo que os irmãos queriam ouvir? Não. É esse medo que nós devemos deixar de lado. Deixá-lo para ficar ali do lado, porque eu faço isso. Se eu quero fazer, se Deus está pedindo para que eu faça, é porque Ele vai me abençoar nessa tarefa. E o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, verso de número 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradar ainda aos homens, não seria servos de Cristo. Então nós não temos que nos disponibilizarmos e nos tentar fazer alguma coisa pensando naquilo que vão pensar, o que vão falar. Ou, eu vou porque, sabe, eu gosto, eu sinto aqui um desejo, eu tenho um problema do ego. E, sabe, eu gosto de ser destaque. Eu gosto de estar na frente dos trabalhos. Né? Não com esse pensamento. E isso nos ajuda a sairmos dessa zona de conforto. Um outro ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos é deixar para trás aquilo que já é passado, para recomeçar uma nova vida. Não é? Deus, quando deu uma ordem a Moisés para que enviasse os espias à terra prometida, terra de Canaã, Moisés cumpriu a ordem do Senhor e enviou os 12 homens lá para espiar o que havia na terra. E eles voltaram. E voltaram com notícias não agradáveis. Os homens eram grandes, que havia problemas. E o que o povo fez? Chorou, lamentou e o importante, lembrou do tempo do deserto, do tempo que estavam escravos no Egito, que era melhor terem morrido lá do que agora, nas mãos dos gigantes, na terra prometida. Trouxeram, né, para a atualidade deles, né, para o tempo atual, todo aquele sofrimento. Mas lá seria bom, porque lá eles tinham que comer, tinham aonde se abrigar e tal. Mas Deus havia mostrado ao povo de que eles deveriam ir para a terra prometida, na terra abençoada. Eles estavam a caminho de lá. E Deus não deixou faltar nada. Deus estava sempre com eles, de dia e de noite. Mas o povo se mostrou ingrato, dizendo, poxa, era melhor ficar lá. Não é? Então, coisas que trazem do passado para o tempo atual não vai nos ajudar. Um outro fato, embora pequeno, foi com o próprio Abraão. Abraão, quando saiu, pegou as poucas coisas, provavelmente, sua esposa, e levou seu sobrinho Ló. Não é? Deus havia dito a ele, sai e vai. Não que ele tenha desobedecido, mas ele ainda levou Ló. E logo depois houve um problema com Ló. Tiveram que se separar. Levou coisa do passado. Não é? Então, irmãos, deixemos as coisas do passado, que nada vão nos ajudar. Podem nos servir como exemplo,
e erros que cometemos, mas não que ela seja a base para o nosso futuro. E a última coisa que nós precisamos, uma das últimas coisas que nós precisamos, é nós, a partir do momento que saímos da nossa zona de conforto, nós deixemos o nosso conforto, a comodidade, nós devemos continuar mantendo a nossa motivação, o nosso desejo, a nossa alegria. A motivação na Bíblia está sempre ligada à alegria, ao gozo, porque quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, nós recebemos bênçãos, e essas bênçãos nos traz alegria, gozo. E tem uma passagem na Bíblia que diz, em Provérbios capítulo 17, versículo de número 22. Na minha versão diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Em algumas versões diz assim: o coração disposto é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Nós não devemos permitir que o inimigo nos tire a motivação de continuarmos ao trabalho, continuarmos a sair, a deixar esta zona de conforto, porque ele vai, e isso com certeza, ele vai nos atrapalhar. Por quê? Porque nós estamos crescendo na obra do Senhor, nós estamos trabalhando mais intensamente para o Senhor, e quando isso ocorre, ele está perdendo, vamos dizer assim, perdendo o jogo, está perdendo, está enfraquecendo, e por isso ele vai nos atormentar, vai nos colocar obstáculos, vai nos colocar, tirar essa falta de disposição, essa falta de motivação, não é? Fazendo com que muitas vezes aquilo que nós pretendemos realizar seja às vezes muito dificultoso, muito trabalhoso, não dê o resultado imediato, e aí nós podemos até desanimar, não é? Mas João, no capítulo 16, versículo de número 33, diz assim, e nos anima bastante: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É com esse espírito, irmãos, que nós temos que nos afastarmos da nossa zona de conforto. Um exemplo, apenas um comentário, não é? Quantas vezes nós nos sentimos acomodados nos nossos lares, não é? E às vezes, antigamente, era assim: eu quero mudar de canal. Você tinha que levantar para ir lá no seletor de canal e mudar. Mas você tinha que levantar, você tinha que fazer alguma coisa. Hoje, simplesmente, você pega no controle remoto. Isso você está acomodado também. É uma novidade tecnológica? É. Não é por causa disso que nós vamos deixar agora e levantar para ir lá no botãozinho, que antigamente era seletor, agora é um botãozinho que também continua na televisão. Porque um dia, se quebrar o controle remoto, você tem como acionar, não é? Mas é justamente isso que nós devemos ter, o Espírito. Nós sabemos que temos que fazer, mas vamos fazer. Vamos sair dessa zona de conforto. Vamos nos colocar na mão de Deus. Vamos deixar que Ele haja em nossas vidas. E quando eu falo isso, eu estou dizendo aos irmãos, vamos, estou incluído nisso. Quando às vezes a gente pode estar à frente de alguma coisa, nós sempre dizemos assim: não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, irmãos, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos trabalhar, mas vamos principalmente pedir a Deus que nos ajude, e isso é cada um de nós. Ore, coloque-se à disposição de Deus no trabalho aqui na igreja. Se não for nesta, numa outra igreja. Mas vamos trabalhar, vamos nos colocar à disposição.
E por certo, nós vamos ter a nossa recompensa. Não é? Nós não podemos fazer, voltamos a dizer, pensando no que vai nos ser retribuído. Não, vamos fazer. Porque é certo que nós vamos ser recompensados. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Eu gostaria de pedir uma oração.